Saudamos a todos os telespectadores do canal 2 da NET, programa Palavra da Fé. O programa Palavra da Fé é um programa que tem como objetivo levar uma mensagem de salvação e também de levar uma esperança para aquelas pessoas que apresentam doentes e que a palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus, essas pessoas poderão ser curadas. Estamos entrando na 7ª temporada, graças a Deus, ao professor Paulo Cajueiro, ao empresário Rafael Tenório, que dando um grande abraço para ele. E também aproveito a oportunidade para falar sobre a água mineral Verdes Mares, do grupo Rafael Tenório, excelente qualidade. Rafael, que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos, no nosso programa, a partir de hoje, nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos dividir o programa em 2 partes, pregar sobre o Evangelho, e depois nós vamos abordar um caso de alguém que estava doente e que foi curado pelo poder do nome de Jesus. Hoje o caso que nós iremos apresentar sobre cura é exatamente de um senhor lá da Paraíba, da cidade de Souza. Ele era vamos dizer assim, um homem de posses, e ele também era, vamos dizer assim, a pessoa mais alta do Banco do Brasil, de lá de Souza. Ele teve problema nas coronárias e foi submetido àquela cirurgia que se coloca naquela área que está obstruída, né? Tira umas veias da perna, safenas, e faz anastomose naquele lugar das coronárias que estavam com problema. E ele foi submetido a essa cirurgia de ponte de safena, teve alta, mas de repente, já em casa, começou a apresentar uma infecção muito grande no membro em que foi retirado o segmento de safena, febre, tomando antibiótico e estado geral agravantes a cada minuto. Agora, daqui a pouco vocês vão saber como aquele senhor foi curado. Então nós vamos abordar agora a parte que nós falamos inicialmente sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abordar, caros amigos, rapidamente, o chamado que Jesus Cristo fez de alguns dos seus primeiros discípulos que se tornaram homens, que depois levaram à frente aquilo que foi pregado, ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se refere exatamente a Pedro, Tiago, João e mais outros. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo iniciou seu ministério em Nazaré, era onde ele morava. E foi ali que ele se revelou como sendo o Messias. Messias é o Salvador prometido há muitos anos, desde o Velho Testamento. Então ele foi para Cafarnaum, e certa vez ele foi exatamente na casa da sogra de Pedro, que se tornou depois discípulo dele. Ela estava com uma infecção muito grande no seu corpo. A palavra de Deus não se refere onde era o foco daquela infecção terrível, mas ela estava acamada, sem poder se levantar, e o Senhor Jesus Cristo foi lá e usou o poder do nome de Jesus, dele mesmo, ele sendo Deus, e aquela senhora ficou curada imediatamente, a tal ponto que já os seus seguidores tiveram o privilégio de que ela levantou-se e preparou um lanche para todos eles.
Meus queridos, é interessante quando nós estudamos a palavra de Deus. Depois ele colocou, vamos dizer assim, o seu local de trabalho no Mar da Galileia. Na realidade é chamado também de Lago Nazaré, ou Tiberíades. Essa área onde o Senhor Jesus Cristo começou a atuar e frequentar, fica localizada a 213 metros abaixo do nível do mar, do Mediterrâneo. Tem 19 quilômetros de extensão, sendo 13 quilômetros de largura. Ele está sujeito a tempestades, é abastecido pelo Rio Jordão, tanto numa parte do norte e outra parte do sul. No tempo de Jesus, aquela área era uma área comercial muito frequentada e muito, vamos dizer assim, conhecida de todos o mundo. Certa vez o Senhor Jesus Cristo a multidão já estava aumentando nessa área e começou a apertá-lo demais. Ele de longe viu exatamente 2 barcos na areia, 2 barcos de pesca, e aquelas pessoas que eram donas daqueles barcos, eles faziam parte, né, de uma sociedade, eram grandes pescadores, e um deles era exatamente Pedro. E ele estava muito triste porque eles tinham passado a noite inteira pescando e não tinham conseguido, como diz aqui no Nordeste, nem uma piaba. Não tinham pescado nada. Nós sabemos que os pescadores, eles vivem do produto da pesca. Mas ele estava lá lavando o seu barco, lavando as redes, para se preparar para no outro dia, né, voltar aqui. E nisso de longe o Senhor Jesus Cristo viu aqueles 2 barcos e ele se dirigiu a Pedro e pediu emprestado o barco de Pedro, porque a quantidade de pessoas que estavam lá à beira da praia era tão grande e ficavam, vamos dizer assim, empurrando. Então ele queria um local onde ele pudesse, vamos dizer assim, sentar-se. Naquela época as pregações eram feitas com as pessoas sentadas e não de pé. E era uma maneira de ele conseguir, vamos dizer assim, atingir uma quantidade enorme de pessoas à beira do mar. E Pedro foi lá, colocou o Senhor Jesus no barco, manobrou, era um exímio, né, pescador, ele dirigia, saber, o seu barco, e colocou exatamente a alguma distância da areia para que as pessoas não invadissem e também não perturbassem as ministrações. E o povo ficou, vamos dizer assim, bem colocado, né? Eles podiam ouvir a mensagem sentados, sem nenhum problema. E o Senhor Jesus Cristo, pela primeira vez ele fez isso, e quando ele terminou a sua ministração, ele foi e se dirigiu para Pedro, que havia lhe emprestado o barco. Ele olha para Pedro e diz o seguinte, mais ou menos assim, ele disse, olha, entra no seu barco agora, se dirija lá para alto mar, naquela área ali, e você vai ser abençoado com muitos peixes. Interessante que Pedro era um exímio pescador. Ele poderia ter recusado a Jesus e disse, eu sou expert nisso, eu sei o que é que estou fazendo. E o Senhor, quem é o Senhor para entender disso? Mas ele ouviu o chamado do Senhor Jesus Cristo, e Pedro colocou o barco, na realidade o
Senhor Jesus mandou que ele mandasse os barcos, não é? Eram 2. Mas Pedro, talvez, o nível de fé não estava tão grande, ele só levou um barco. Interessante notar que quando ele chegou naquele local que Jesus disse para ele ficar ali esperando os peixes, ele obedeceu e fez isso. Nós sabemos que, na realidade, o que aconteceu em pouco tempo foi que aqueles peixes que estavam naquela área por perto, escondidos, o Senhor Jesus Cristo deu ordem para aqueles cardumes todinho de peixe viesse imediatamente. E de repente as redes que o barco de Pedro tinha começaram a se encher numa velocidade tão grande, rapidamente, que estava correndo o risco de se rasgar de tanto peixe que chegaram rapidamente. E a coisa foi tão grande que Pedro teve que pedir a ajuda dos colegas que iam passando também. E que vieram e também apanharam mais peixes e evitaram também que o barco de Pedro fosse afundado no meio das águas. E o que é que acontece? Quando eles descem já na areia, os seus barcos cheios de peixe, então Pedro se dirige em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo e se ajoelha aos pés do Senhor Jesus Cristo e agradece a Jesus pelo aquele milagre maravilhoso. E ele disse para o Senhor Jesus Cristo que eu sou um homem pecador. E ele exatamente percebeu que Jesus era realmente o Filho de Deus. E, por incrível que pareça, tanto Pedro como Tiago, Simão e outros foram para onde estava o barco, puxaram mais para longe da praia onde estava. E a palavra de Deus diz que não só Pedro, mas como os outros 3 também. A partir daquela hora, seguiram ao Senhor Jesus Cristo. E aqueles 4 foram os primeiros que se tornaram discípulos e depois apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria agora de falar para o telespectador que nós estamos vivendo um dia mau que a Bíblia fala, porque tudo no mundo inteiro está indo de mal a pior. Existe fome, existe miséria, existe promiscuidade, deturpação sexual, coisas absurdas estão sendo feitas, inclusive iniciando crianças bem novas, com coisas terríveis, ridículas, humilhantes. Nós estamos vivendo realmente, infelizmente, isso. Mas nós, como cristãos, nós não podemos nos calar. Nós temos que continuar pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de salvação, o Evangelho de vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, não ter direito a ir para os céus. E o final dele, todos vocês sabem qual é. Então, você que está assistindo agora esse programa, procure estimular também a outras pessoas a ouvir o programa e outros programas também que falam sobre o poder do nome de Jesus, a necessidade de ensinar as crianças desde cedo para não serem levadas por Satanás. A palavra de Deus é clara. Ela diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir.
Mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e ir para o inferno? O que adianta? Não é verdade? Nós temos que ter cuidados com nossos parentes, com nossos filhos, com os adolescentes e assim por diante. Nós sabemos que os estudiosos da Palavra de Deus, eles estão começando já a alertar a todo mundo, independente de qualquer tipo de conhecimentos ou de religiões, de outros segmentos de científicos e assim por diante. Na realidade, nós estamos vivendo o início do final dos tempos. Isso os estudiosos da Bíblia têm feito, mostrando, baseado na Palavra de Deus, que está muito próximo. Nós sabemos que uma coisa que, vamos dizer assim, o diabo que veio senão para roubar, matar e destruir, o desejo maior dele é exatamente tentar destruir Israel. Nós sabemos que o Estado de Israel é o Estado exatamente que Deus deu para os homens, para todas as pessoas. E os inimigos todos agora estão se juntando. Nós soubemos recentemente que até a Europa está também se reunindo com o objetivo também de ser contra o Estado de Israel. Agora vocês vejam, um Estado pequenininho, ele é tamanho de Pernambuco, presta atenção. Mas eles não vão, como na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Serem passivos, como Hitler que matou 6 milhões de judeus, por não terem feito absolutamente nada, só porque eram, vamos dizer, nascidos da geração eleita do Senhor Jesus Cristo. Que maldade, que coisas terríveis fizeram, 6 milhões de judeus. E agora estão pensando que vão repetir, mas dessa vez vai ser diferente. Além da tecnologia dele, que é enorme, se Israel quisesse, já tinha destruído não só a Palestina, mas até aqueles que estão agora mais contando, né? Mas, então eu quero dizer aos amados irmãos que é tempo de nós, se estivermos, vamos dizer assim, vivendo de modo irregular, é hora de nós nos voltarmos para Deus, fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, seguirmos os entendimentos que estão escritos na palavra de Deus, onde mostra como deve ser, vamos dizer, como nós devemos agir diante de qualquer problema. Nós sabemos que a palavra de Deus, desde o início, foi muito clara e objetiva, que diz assim: e deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher, e então serão uma só carne. E depois disso, Jesus Cristo fala também sobre isso. Mas agora, infelizmente, a propaganda é clara, com o objetivo de destruir os lares. Então o que é que está acontecendo? Agora são homens casando com homens que não estão casados, aquilo é uma aberração, e mulheres com mulheres.
induzindo até as crianças a fazerem a mesma coisa. Mas na autoridade, no nome de Jesus, nós temos o poder de fazer algo para que essas pessoas sejam esclarecidas e venham a aceitar o Senhor Jesus Cristo. E se elas agiam desse jeito, elas têm o direito de pedirem perdão e voltarem a agirem sob o ponto de vista sexual da maneira que é certa, que Deus fez desse jeito. Não desligue, daqui a 1 minuto, 2 minutos, estaremos de volta abordando a segunda fase da pregação de hoje, a palavra da fé, onde nós vamos abordar um caso de um grande empresário e um dos diretores do Banco do Brasil lá. Ele teve problema nas coronárias e foi obrigado a fazer uma cirurgia cardíaca, que era usada antigamente, na época, como se fosse o melhor tipo de procedimento. Então não desligue, daqui a pouco nós estaremos de volta. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta ao programa Palavra da Fé, que ele é apresentado às quartas, quinta e sexta-feira, às 17 horas, pelo canal 12, com o título A Palavra da Fé. A segunda parte do nosso programa hoje, nós vamos fazer referência a um grande empresário lá da cidade de Souza, e que era também, vamos dizer, o diretor principal lá de Souza, do Banco do Brasil. E esse paciente, ele teve problemas nas coronárias, e daqui a pouco vocês vão saber o resultado dele. Então, meus queridos, eu morava, naquela época, eu morei 2 anos em Campina Grande, fazendo a escola de ministro, depois fiquei lá. E eu tive o privilégio de, durante os 2 anos, praticamente durante todos os sábados à tarde, eu, minha esposa Silvia e Tarcísio, que era o diretor regional da Donep lá em Campina Grande, não, em toda a Paraíba, a irmos, sábado à tarde, 14 horas, nós viajamos para um local da Paraíba e ali, com o apoio que previamente nós tínhamos recebido, nós fundamos mais um capítulo da Donep. E nós fomos exatamente para o capítulo de Souza, que não ainda havia. Nós fomos para a inauguração. Eu e minha esposa e Tarcísio, que era o nosso comandante, o chefe. Ele é professor da universidade, já está aposentado, e ele também é pastor do Verbo da Vida. Nós fomos para esse lugar chamado Souza. Para vocês terem ideia, vamos dizer assim, a temperatura em Souza, ao meio-dia, é mais de 40 graus. É uma coisa causticante. É difícil, uma coisa terrível. Só o mormaço faz qualquer pessoa se queimar e desistir. Então, ficou certo
e houve um jantar lá na cidade que eu estou falando a vocês, na cidade de Souza. O jantar foi feito, logicamente, à noite, às 20 horas. E o Tarcísio, que era o diretor regional, me convidou para eu dar o testemunho, porque a Donep geralmente usa, ela não prega, mas ela leva pessoas que têm um testemunho de algo, vamos assim, relevante. Tem alguma coisa errada e essas pessoas tiveram o privilégio de serem, não só passarem a crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, como também, em caso de doença, de enfermidade e de outros problemas, também a cura, e assim por diante. E naquele evento, eu me lembro, o Tarcísio me pediu que eu ministrasse sobre a cura de glaucoma, porque, para os telespectadores que não sabem, eu, há alguns anos, quando eu tinha 57 anos apenas, eu já era bem jovem, eu comecei a sentir uma dor no olho esquerdo. Eu procurei o meu oftalmologista e ele fez o diagnóstico, depois de exames e diagnóstico clínico e também de exames, que eu tinha um aumento da pressão intraocular, e isso foi, vamos dizer, aumentando, e depois passou para o olho direito, e eu tinha que usar um colírio chamado Lumigan. Era o colírio naquela época era usado, tinha que usar todo dia uma gota no olho, porque esse colírio fazia baixar a pressão intraocular. Porque quando há um aumento da pressão intraocular, preste bem atenção, telespectador, o olho é um órgão muito nobre. E quando há um aumento da pressão intraocular, aí essa pressão impede que, vamos dizer, as fibras retinianas entrem em isquemia, ou seja, falta de sangue, e os nervos ópticos, o que é que acontece? Começa a formar, vamos dizer assim, verdadeiras crateras no olho, nos nervos ópticos. São dois nervos ópticos, do olho direito e esquerdo. Então eu comecei a usar Lumigan, mas chegou uma época lá em Campina Grande que eu já tinha feito escola de ministro também, e eu me lembro que eu vi uma vez, isso apareceu na televisão, quando veio um grande ministro do exterior lá para a Donep, e depois ele chamou as pessoas que tinham doença dos olhos, e apareceu lá uma pessoa que tinha glaucoma. E ele foi lá e impôs as mãos sobre aquela pessoa, e aquela pessoa ficou curada. E aquilo me marcou, porque depois eu vi o exemplo das pessoas que foram abençoadas pela imposição de mãos usando o nome de Jesus Cristo. Então, eu resolvi, crendo no que a palavra de Deus, e eu resolvi suspender o colírio chamado Lumigan. Esse colírio fazia com que a pressão intraocular diminuísse. Eu sei que não foi fácil, porque a toda hora Satanás veio senão para roubar, matar e destruir, na verdade. Então Satanás colocava no meu ouvido e falava, dizendo: você é médico, sabe que a fibra nervosa não se regenera, você deixou de tomar o Lumigan, então o que é que vai acontecer? Você vai terminar ficando cego. Mas eu, na mesma hora, eu dizia: Satanás, a palavra diz que você é mentiroso, e que é não só mentiroso, mas é o pai da mentira.
E eu cheguei a um ponto que começou a aparecer dor intraocular. Aí quando vinha aquela dor, eu colocava meu dedo aqui na minha visão, dizendo a autoridade do nome de Jesus: Satanás, sai do meu olho agora. Na mesma hora a dor desaparecia. Isso eu fiquei durante meses. Mas existe tempo na nossa vida que nem sempre tudo está correndo bem. E eu estava tendo essa dor constantemente, eu falava, desaparecia. Aí eu me lembrei de fazer o seguinte: eu orei ao Senhor, dizendo que eu cria no poder do nome de Jesus para curar o glaucoma. Mas eu falei como o pai de uma criança que ela era epilética, que chegou lá durante a multidão e só estavam, o Senhor Jesus tinha levado Pedro, Tiago e João lá para cima também. E quando chegaram, a multidão que ficou esperando o Senhor Jesus Cristo voltar, então trouxeram um filhinho que ele tinha, provavelmente pela clínica, ele tinha epilepsia. E os vamos dizer assim, discípulos não, que eram os apóstolos talvez já do Senhor Jesus Cristo, não conseguiram impor as mãos sobre aquela criança e ela ser curada. Ela continuava tendo espasmos e assim por diante. E quando o Senhor Jesus Cristo chega, vê aquela multidão, ele se aproxima logo e pergunta o que estava acontecendo. E resumindo, o pai do menino disse: Senhor, se tu queres, se tu podes, por favor, cure o meu filho. Jesus na mesma hora disse: eu quero. Naquela mesma hora, aquela criança foi curada. E eu fiz esse teste com o meu Jesus Cristo. Aí de repente eu nunca tinha tido ainda visão espiritual, vamos dizer assim, de olhos abertos. E de repente, na minha mão esquerda, apareceu todas as complicações que o colírio que eu estava usando, Lumigan, podiam causar a meus olhos. Era como se tivesse uma partida de CCA e CRD. Era uma luz tão alta aqui na palma da minha mão. Aí apareceu tudo aquilo que podia causar. Era irritação da córnea, espessura. Aí foi citando todas as enfermidades que estavam provadas dele. E no final dizendo até perda da visão. Aí, diferente de Satanás que faz o medo, veio aquela voz maravilhosa no meu ouvido, dizendo: filho, você já foi curado. Aí fui dizendo, né? E algumas coisas que já tinham sido curadas. E você agora vai deixar de crer no poder de Deus na sua cura, quando esse colírio já mostra que poderá causar essas coisas todas. E aquela vez foi a única vez que eu tive, vamos dizer assim, medo, e cheguei tentado até suspender. Mas o Senhor veio na hora, e até hoje, isso já faz mais de 15 anos, mas eu quero dizer a você, telespectador, eu vou religiosamente, todo ano, eu vou à minha especialista, oculista, certo?
doutora Sheila, e estou acompanhando tudo, está sob controle. Mas voltando a Souza, e quando eu acabei de, vamos dizer, eu ministrei, aí perguntei se tinha alguém que queria aceitar Jesus Cristo, 2 senhoras aceitaram, depois perguntei se tinha alguém doente, foi lá uma senhora com tendinite e bursite no ombro direito, e ela veio à frente e eu perguntei a ela, a senhora crê que o Senhor Jesus Cristo tem poder de criar a senhora, de curar a senhora agora mesmo? Ela disse que crê. Aí eu disse, então eu vou impor as mãos. Aí impus a mão, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno todo mal de tendinite saia e não volte mais. E nós fomos embora, que era longe, são 4 horas de viagem, voltamos para Maceió não, para Campina Grande. E a Dona Epe usa assim, faz um jantar para os homens, mas todo mundo pode assistir, mas depois tem o chá das mulheres, um mês depois. E nós voltamos lá porque tinha o chá das mulheres, que inclusive quem ministrou foi a minha esposa, a Silvia. E quando terminou o chá, que geralmente começou 5 horas da tarde, era para ter terminado às 8, só veio terminar às 10 horas da manhã, porque geralmente as mulheres prolongam mais, né? Mas foi bom por isso. E quando 10 horas terminou, aí aquela senhora que tinha sido curada da tendinite e da bursite do ombro direito, ela se aproximou junto com uma senhora e falou comigo e perguntou se eu me lembrava dela. Eu, claro, eu não podia esquecer não. Aí ela apresentou uma senhora amiga dela, que é exatamente lá de Souza, que justamente seu marido, há poucos dias, tinha feito ponte de safena por problema nas coronárias, já tinha tido alta, mas agora já estava com uma infecção terrível, tendo febre, calafrio, a perna operada, estava toda vermelha, e ele sofrendo numa agonia, Aí perguntou, o senhor poderia, eu sei que já está muito tarde, o senhor vai voltar para Campina Grande, mas o senhor poderia ir lá na nossa casa para ver o meu esposo? Eu disse, claro que nós vamos. Nós fomos para a casa daquele homem, daquele pessoal, e era uma casa enorme, uma mega casa, mas era um homem de posse, rico, mas assim que nós chegamos na casa, começava pela iluminação. Praticamente só tinha uma lâmpada acesa, tudo praticamente escuro. Você vejam o que é que o diabo faz. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Então agiu naquela família, principalmente no paciente, que ele não queria ver a luz. Repare, tinha nada a ver, mas era a ação do maligno justamente para levá-lo mais a se perturbar cada vez mais. Então quando nós entramos, nós vimos, e o Tarcísio, que era meu chefe lá na Dona Epe, ele pediu, Antônio, eu queria que você desse testemunho primeiro ao paciente. Eu digo, tá certo, então vamos. Então nós nos aproximamos e nós nos apresentamos lá, aquele senhor que estava enfermo. E eu perguntei a ele se eu podia narrar a minha história. Foi essa última que eu falei agora, né? Que eu tinha tido glaucoma, que eu como médico sei que é uma doença pelos médicos chamada como incurável e com tendência a piorar cada vez mais e levar até a cegueira. Mas pelo poder do nome de Jesus,
e confessando, eu fui curado. E eu fui devagar, não é? Conseguindo ganhar, vamos dizer, a confiança daquela pessoa que estava. Para vocês terem ideia, quando nós olhamos para aquele homem, era um face não só de sofrimento, mas como de algo maligno que estava atuando também na mente daquele homem. Eu sei que eu fui falando sobre a cura do glaucoma e fui ganhando, vamos dizer assim, pela palavra de Deus, a confiança dele. Aí eu lhe perguntei: o senhor sabia que o que aconteceu comigo no meu olho, nos meus olhos, pode acontecer também com o senhor em relação a essa infecção que o senhor está aqui no seu corpo? Aí comecei a falar sobre o poder do nome de Jesus, a missão do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E com o passar de mais ou menos 5 minutos, aí eu perguntei a ele: o senhor crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Aí ele disse: eu aceito. Aí ele repetiu comigo, eu disse, falando o nome dele: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e creio que Deus o restou dentre os mortos. A palavra de Deus diz isso lá em Romanos 5, 9. E aquele homem aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor diante daquelas circunstâncias que ele estava. De repente, na mesma hora, apesar do sofrimento que ele estava, eu já notei como médico faces dele, faces, né? O médico quer saber faces do paciente, e era totalmente diferente. Já era, vamos dizer assim, já com alegria. Aí eu perguntei se eu podia impor as mãos sobre ele para ele ser curado. E ele disse que sim. Eu disse: Tarcísio, você também me sustenta aqui, que eu vou impor as mãos. Ele disse: vamos lá, estamos juntos. E eu disse: na autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, eu ordeno que toda infecção causada por bactérias, vírus, fungos, seja o que for, saia agora, desapareça completamente e seja curada sem nenhuma sequela, no nome de Jesus. Já era meia-noite quando nós saímos de lá, de Souza, e chegamos 4 horas da manhã, que são 4 horas de viagem, cansados, com sono, mais alegres. E foi o que aconteceu. Não tive mais nenhum resultado daquele paciente. E depois de alguns meses, o diretor regional, que é o Tarcísio, né? Ele teve a ideia, repare como são as coisas de Deus, que não deixa nada faltando. Tudo sai completo, certinho. Ele teve a ideia de realizar para os homens da Donep um almoço todo sábado num restaurante muito comum lá em Campina Grande, chamado Vila Rica. É conhecido de pessoas que vêm de fora para fazer vestibular. É um local muito agradável. E ao meio-dia ele colocou 3 ou 4 mesas dessas de plástico, tamanho padrão, e mais ou menos 12 homens estavam lá, quando o Tarcísio, que era o presidente, sentado na cabeceira, assim como eu estou aqui, vamos dizer, a cabeceira. E tinha lá, o Tarcísio estava aqui, à esquerda dele tinha um empresário importante que começou
a ser usado pelo inimigo que veio senão para roubar, matar e destruir, começou a querer a desclassificar, né, o poder do nome de Jesus na cura. Ele chega para o Tarcísio com... Tarcísio, eu quero saber o seguinte: você já viu alguém com uma doença ser curado pelo poder do nome de Jesus? Tarcísio, rapaz, eu já vi tantas pessoas, você também já viu. O irmão Antônio não já deu até o testemunho? Ah, não, isso não vale não. E eu percebi, durante esse período, que eu estava aqui como está esse copo, né? No restaurante, eu estava de frente para a porta de entrada. Quando entrou um casal, mais ou menos de meia idade, bem vestidos, sentaram-se mais ou menos a uns 2 metros de distância do lugar onde eu estava sentado, por trás exatamente da outra fileira. E de vez em quando, você está, vamos dizer, sentado aqui, num restaurante, e quando você levanta a vista e olha, geralmente os olhos vão em direção àquelas pessoas que estão próximas. E aquele casal, sempre que eu olhava, eles olhavam para mim e sorriam. Eu sorria também, mas eu não sabia que se tratava. Aí a coisa foi apertando porque o empresário que não cria na cura foi engrossando a voz e disse: olha, eu só creio que pode acontecer isso se eu vir com meus próprios olhos. Eu não creio desse jeito não, que você está dizendo não. Naquela hora o casal se levantou, aí se identificou como Tarcísio, dizendo: meu nome é esse, tal, tal. Vocês foram lá, na nossa terra, na minha casa, eu estava doente, tinha feito cirurgia da safena, estava doente. E foram eles que foram lá na minha casa, e eles impuseram as mãos sobre mim, e eu não precisei fazer outro procedimento cirúrgico. Depois que impuseram as mãos sobre mim, usando o nome de Jesus, eles saíram de lá perto de meia-noite. Quando foi 4 horas da manhã, eu não tinha mais nenhum problema na minha perna. Temperatura normal e assim por diante. E ele disse assim, minha mais, hoje, aliás, ele disse o seguinte: logo depois disso, que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me filiei à igreja Verbo da Vida lá de Souza e me filiei também à Adonep, e hoje eu sou o presidente do capítulo aqui de Souza. Meus amados, vale a pena você crer no poder do nome de Jesus. Se você estiver com qualquer doença, enfermidade, se você crê que o poder do nome de Jesus funciona, então eu vou agora fazer uma oração. E se você crê que pode receber a cura, coloque sua mão no seu coração, onde você quiser. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que veio exatamente nos buscar para salvar e curar. Eu declaro agora, você telespectador que está com enfermidade, se você crê no poder do nome de Jesus, que vai ser curado agora, você vai exatamente receber. Recebe agora, em nome de Jesus. E a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório.
A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.